Mas esquecendo um pouco esse assunto, né? O Zezo depois fala que o Nakamura é muito superestimado pelos fãs e pela WWE. A minha opinião sobre o Nakamura nessa questão de push da WWE é que o Nakamura deveria ter ficado até o fim desse ano no NXT e tendo uma luta para se desenvolver mais em inglês, né? Dele. E depois subir para uma rivalidade com alguém para o WrestleMania, sem ser pelo título mundial. Essa seria a melhor opção pro Nakamura, mas não seria a melhor opção pro NXT e para outros caras do NXT, já que o Nakamura seria uma concorrência muito forte para caras novos que chegariam depois da sua subida, né? Como Adam Cole, Aleister Black, Drew McIntyre, e de certo modo o Nakamura não é nenhum deus do PW, como muitos tentam defender. E por esses fãs ele é sim muito superestimado, mas não acho que ele seja superestimado pela WWE. Todo o push que ele recebeu até agora na WWE foi totalmente aceitável. Recebeu uma oportunidade pelo título mundial, porque não tinha muitas opções para enfrentar o Jinder Mahal. E também para aumentarem, né, o reinado do Mahal, onde esse sim foi extremamente superestimado pela WWE, né? E sinceramente, pelas rivalidades fracas que fizeram pro Nakamura e o pouco time de combates que deram para ele no My Roster, eu considero que o Nakamura foi subestimado pela WWE. Nakamura merecia uma grande rivalidade com algum grande nome para ele ser preparado para voos mais altos, né? Seja no mid-card ou no main-card. Mas apenas deram Ziggler e Baron Corbin para ele rivalizar, fazendo com que ele tivesse pouco destaque, sendo que ele merecia mais destaque, né? Pelo menos na minha opinião. Em alguns pontos superestimaram ele sim, né? Fazendo ele vencer o John Cena no SmackDown, quando teria sido bem melhor ver uma rivalidade entre ambos para elevar o Nakamura com um grande combate no pay-per-view. E esse hype dado pela WWE ao Nakamura, como se ele estivesse num level acima dos demais, eu acho absolutamente justo. O Nakamura tem um personagem mais interessante e carismático do que a maioria do roster do SmackDown, e ainda por cima é bom em ringue, o que o torna o produto certo para a WWE apostar. A WWE gosta de caras que são tão bons em rings quanto bons personagens. Sem contar o fato dele ter sido um grande nome do PW japonês e servir como marca de expansão da WWE para o Japão e de ter muita credibilidade com o público. Sendo um superstar mais popular do que a maioria do roster do SmackDown. Né? E o único motivo que teoricamente impediria ele de ir para o cenário do Mancard seria a falta de Mickey, que teoricamente impediria de ser desenvolvidas storylines boas para o título mundial caso ele fosse campeão, assim como o Zezo levantou no seu vídeo. Mas se você pegar as storylines do Nakamura como campeão do NXT, de fato, foram longe de serem as melhores, mas não chegaram a ser ruins, entende? Isso apenas vai exigir mais criatividade dos bookers em fazer histórias que se encaixem melhor com o perfil do Nakamura, onde se ele receber boas bookagens, seus reinados terão storylines diferentes das convencionais, né, que servirão como desafogo em relação ao que já é repetitivo na WWE, isto é, suas storylines serão inovadoras e interessantes, só que, é claro, tudo isso vai depender, é claro, dos bookers e não do Nakamura. Pra mim, não existe motivo pro Nakamura não ser main card. Embora eu achasse que pro momento, sim, eu acho que pro momento fosse mais apropriado que o Nakamura ser testado no midcard primeiro, né? Porém, isso não significa que ele não possa enfrentar o AJ Styles no próximo WrestleMania. Já que será muito mais por uma questão de servir bem os fãs com um card atrativo e também por uma necessidade do próprio roster do SmackDown, que não oferece no momento, com exceção do Nakamura, nenhum nome bom, assim, realmente bom para enfrentar o AJ, aquele nome que você fala assim, nossa, esse realmente tem que enfrentar o AJ. O único que a gente fala que realmente tem que enfrentar o AJ é o Shinsuke Nakamura. Pois o Zezo começa dizendo assim, o AJ Styles merece disputar o título mundial na WrestleMania. E o Nakamura não. Ao meu ver, o Nakamura por si só não merece ir disputar o título mundial na WrestleMania. Muito mais pela bucagem dele no main roster, né, que ele recebeu até agora, ter sido ruim, e por ele não ter sido testado bem no midcard. Eu acho que pro Nakamura ir pro main card, ele deveria ser testado no midcard primeiro. Só que, além disso, por si só, o Nakamura não merece ganhar o Royal Rumble Match. De fato, ele não merece nem disputar o Mundial na WrestleMania, nem vencer o Royal Rumble Match. Se a gente for considerar, é claro, apenas a bucagem que ele recebeu no main roster até agora. Mas como a gente já sabe, a análise sobre quem deve enfrentar AJ na WrestleMania não pode ser feita unilateralmente.
precisamos analisar quem seria o adversário mais ideal para AJ nessa WrestleMania, caso ele leve o título até lá. E felizmente ou infelizmente, mesmo Nakamura não estando pronto para uma oportunidade pelo título desse nível, num evento do nível da WrestleMania, ele ainda assim ele continua sendo, né? Ele ainda assim continua sendo a melhor opção para enfrentar o AJ. Inclusive o próprio Zezo concorda com isso, salientando que não existe ninguém bom o suficiente no SmackDown ou numa situação boa o suficiente para enfrentar a AJ. Só que aí, qual é a resposta do Zezo? O Zezo começa a utilizar ali 3 nomes, que na minha opinião estariam sim mais prontos para enfrentar o AJ na WrestleMania, que são Seth Rollins, Samoa Joe e Finn Balor. Principalmente por eles estarem há mais tempo no main roster, por precisarem ser construídos como futuras grandes estrelas da WWE, mas o grande defeito disso tudo é que, por mais que eles estivessem mais prontos para enfrentar o AJ, primeiro, eles são do Raw. Eles não são do SmackDown. O AJ Styles está no SmackDown e os caras estão no Raw. E precisaria de uma puta reviravolta para um deles lutar com o AJ. Além de que eles não são tão Dream Match quanto Nakamura e AJ Styles. Ou seja, os caras precisariam fazer ali toda uma storyline para fazer o Finn Balor, ou Samoa Joe, ou Seth Rollins ir pro SmackDown. E além disso, nenhum desses 3 é tão Dream Match quanto Nakamura e AJ Styles. Só que aí vem a frase célebre do grande Zezo, né? Desse grande vídeo do Zezo, que é a seguinte: Nakamura e AJ Styles não são Dream Match na WWE. Cara, que dizer dessa frase, Zezo? Sinceramente, tipo assim, não é nada pessoal, mas eu acho que você bostejou muito falando isso. Porque assim, essa parte pra mim foi a mais engraçada, sério mesmo. Zezo falou com todas as letras que Nakamura e AJ não são uma Dream Match na WWE. Bom, eu perguntaria pro Zezo então o que é necessário para um combate ser uma Dream Match. O Zezo não respondeu tão bem isso no vídeo. Ele começou a lá dar exemplos do que seria Dream Match, né? Ele começou a falar assim, que o Undertaker e o Sting seria uma Dream Match porque os dois têm uma história. Um foi o maior nome da WCW, o outro foi o maior nome da WWE, mais ou menos nesse estilo, né? Ele na verdade começou a dar mais exemplos do que realmente uma definição do que seria uma Dream Match. Pra mim, é simples. O que uma match precisa para ela ser considerada uma Dream Match? Primeiro, precisa que nunca tenha acontecido na WWE, ou pelo menos que nunca tenha acontecido em grande proporção, como no caso de John Cena e Undertaker, né, que já tinham se enfrentado, só que nunca valendo algo grande, né? A segunda coisa que precisaria ter é uma enorme quantidade de público pedindo pela luta. E terceiro, existir algum tipo de rivalidade direta ou indireta entre os envolvidos que chame a atenção dessa enorme quantidade de público que está pedindo pelo combate. Então vamos analisar Nakamura e AJ. Eles nunca lutaram na WWE, o primeiro ponto, né? Só o primeiro ponto ali, eles já cumprem o pré-requisito. Lutaram apenas na NJPW num combate que foi avaliado em 4.75 pelo Dave Madison. Um combate que rodou pelo mundo inteiro, que o mundo inteiro ficou sabendo, que foi falado pelo mundo inteiro. Foi um grandíssimo combate, né? Só isso, né? Só isso. Um 4.75 pelo Dave Meltzer, né? Faltou uma unha para ser 5 stars. O segundo é incontestável. Tem muito mais gente pedindo para acontecer AJ versus Nakamura do que AJ versus Balor, Rollins ou Samoa Joe. E olha que, tipo, eu até considero que o Balor nem tanto, né? Porque acabaram de acontecer uma luta deles, mas uma revanche realmente é muito pedida. Só que o Rollins e o Samoa Joe talvez possam ser considerados Dream Match. Eu não sei se chegaria tanto, porque eu não sei se tem muita gente pedindo isso. Mas Nakamura e AJ tem gente pedindo pra caralho, muito mais do que o Rollins ou Samoa Joe. Né? E o terceiro é unicamente pelo fato deles já terem tido uma grande rivalidade no passado, pelo fato de até hoje o Nakamura não ter tido a sua revanche. Então, pra mim, sim, Nakamura vs AJ Styles é uma Dream Match porque cumpre esses 3 requisitos que eu falei. Só que aí, qual é a resposta do Zezo em relação a isso? A grande resposta do Zezo é: o que aconteceu fora da WWE não conta pro universo da WWE. Tipo assim, what? Como é que você fala uma coisa dessa, velho? Tipo assim, então como é que introduziram
como storytelling da match entre AJ e Bellow o fato de ambos já terem sido líderes do Bullet Club? Me responde essa pergunta. Se não conta o que aconteceu fora do universo da WWE, me responde essa pergunta. Como é que introduziram como storytelling da match entre AJ e Bellow o fato de ambos já terem sido líderes do Bullet Club? Claro, respondendo essa pergunta, o AJ já foi líder fora e dentro da WWE. Mas e o Bellow? O Bellow foi apenas fora da WWE, então storylines fora da WWE não contam? Sério isso? E a storyline entre Zayn e Owens no NXT? Onde eles usaram o fato do Owens e o Zayn ter sido amigos fora da WWE quando lutaram por outras empresas, né? O fato deles terem sido campeões de tag junto em outras empresas. E, sinceramente, eu queria saber muito bem como é que você explica isso. Eu não entendi de onde você tirou que coisas que acontecem fora da WWE não contam pro universo da WWE. Contam sim, claro. Isso depende da WWE, né? Talvez ali em meados dos anos 2000 não contassem tanto, embora tivessem algumas exceções. Mas hoje tem muitas histórias de wrestlers fora da WWE que são introduzidos no universo da WWE. É o que acontece com a rivalidade entre AJ e Nakamura, onde a WWE não ignora sua existência. Não à toa que a própria WWE lança tasers de Nakamura contra AJ, muito por conta da história que ambos tiveram fora da empresa. Pois dentro da empresa, realmente, eles não tiveram nada significante ainda, eles não tiveram nenhuma história. Então sim, Nakamura e AJ são Dream Match, e para muita gente são Dream Match, né? Se não é pra você, se não é a sua luta dos sonhos, tudo bem, mas vai continuar sendo a luta dos sonhos pra muita gente, você gostando ou não. Se você quiser ir contra a realidade dos fatos, pode ir, inclusive dizendo que Seth e AJ são mais Dream Match do que Nakamura e AJ, né? Embora isso seja um completo absurdo de se dizer, mas tudo bem. Mas não diga que o que acontece fora da WWE não conta pro que acontece dentro. Depende muito da vontade da WWE. E está nítido que a WWE está sim inserindo a história que AJ e Nakamura tiveram entre si dentro do universo da WWE. Isso tá muito óbvio, cara. Você querer dizer que não conta o combate que eles tiveram na NJPW é como se fosse ignorado pela WWE, como se não contasse pra ser uma Dream Match na WWE, e que só tem como ter uma Dream Match na WWE pelas histórias que acontecem dentro da própria WWE, totalmente insano, totalmente ridículo. A gente pode pegar aí diversos exemplos em que histórias de fora da WWE contaram pra formar uma Dream Match aqui dentro da WWE. Depois disso, né, o Zezo ainda fala assim: nesse universo, Seth Rollins estaria mais pronto para enfrentar o AJ do que o Nakamura. Aí, claro, pelo que ele falou, sim, nesse universo estaria. Só que na história de ambos como wrestlers de PW, não. Porque a história do Nakamura é muito maior, muito mais credível do que a do Seth Rollins. O Seth Rollins realmente, dentro da WWE, se a gente for fazer um recorte da história do Nakamura dentro da WWE e o Seth Rollins dentro da WWE, realmente, o Seth Rollins tem uma história muito maior do que a do Nakamura. Agora, se a gente for contar a história deles como wrestlers, a história deles no PW, em geral, a história do Nakamura é muito, mas muito maior do que a do Seth Rollins. Muito maior. Não existe nem comparação. Só que aí você diz que a WWE não leva em consideração o que acontece fora da WWE. Completamente errado, porque a WWE pode levar assim, em consideração a história do wrestler. Tanto é que a WWE pode fazer, por exemplo, a Ronda Rousey, que tem uma história quase insignificante dentro do universo da WWE, já chegar ganhando o título da Charlotte na WrestleMania. Considerar toda a sua fama construída fora da WWE. Então, a fama construída e a credibilidade construída fora da WWE conta quando a WWE quer. E está nítido que a WWE está contando com a credibilidade do Nakamura e também do próprio AJ fora da WWE. A credibilidade que eles construíram ao longo de sua história está sendo levada em consideração na storyline e no push que eles estão dando pro Nakamura e pro AJ Styles. E contando com essa tal credibilidade, Nakamura tem muito, mas muito mais credibilidade com o Rollins para enfrentar o AJ Styles. E mesmo considerando só o que aconteceu dentro da WWE, por mais que o Seth esteja mais pronto para uma oportunidade pelo título mundial numa WrestleMania do que o Nakamura, e de fato está mesmo, ainda assim o Nakamura é a melhor opção para enfrentar o AJ.
pois venderia mais e seria um card mais credível por mais forçado que o Nakamura fosse. Independentemente se o Nakamura for forçado ou não para enfrentar o AJ, ele venderá mais e será um combate mais credível do que Seth Rollins versus AJ Styles. Tanto é assim, o Kevin Owens estaria mais pronto para enfrentar o Brock Lesnar na WrestleMania do que o Goldberg. E o Goldberg foi totalmente forçado para entrar ali para enfrentar o Brock Lesnar na WrestleMania. Por quê? Porque por mais que ele fosse mais forçado, ele ainda seria mais credível para enfrentar o Brock Lesnar, levando em consideração o passado do Goldberg, né? E o engraçado é que o Zezo ainda utiliza como argumento que poderia se buscar arquivos do Seth enfrentando o AJ com 19 anos fora da WWE. Mas porra! Quer dizer que a WWE pode usar uma luta do Seth de 19 anos contra o AJ que ninguém viu, mas não pode utilizar a luta entre Nakamura e AJ na NJPW que percorreu o mundo inteiro pela sua grande qualidade? What the fuck, cara? Isso só demonstra o quanto sem sentido foi esse seu argumento, velho. Onde segundos depois ele se contradiz, mano. Tipo assim, por que pode usar um combate entre o Seth e o AJ fora da WWE e não pode usar um combate do Shinsuke Nakamura e AJ Styles fora da WWE, sendo que o combate do Nakamura e do AJ foi completamente mais significante do que o combate entre Seth e AJ, que sinceramente ninguém sabe que existiu esse combate. Todo mundo que é realmente fã de PW sabe que existiu Shinsuke Nakamura versus Nakamura. Agora, nem todo mundo, aliás, uma pequena parcela sabe que existiu esse combate entre Seth Rollins com 19 anos contra AJ Styles. Ninguém sabe disso e você tá considerando a possibilidade de utilizar esse combate que ninguém sabe que bosta de combate é e considerando que não pode utilizar a história do Nakamura e o AJ Styles na NJPW. Tipo, não faz sentido, é contraditório isso, cara. Não faz sentido algum que você tá dizendo, mano. Aí, continuando o vídeo do Zezo, o Zezo fala: AJ Seth venderia muito mais que Nakamura e AJ. Cara, isso é discutível. Isso é discutível, muito discutível. Porque assim, o Seth Rollins ele tem mais fãs que o Nakamura, certo? Só que os fãs do Nakamura são mais diversificados que os fãs do Seth Rollins. O Nakamura pode trazer gente do Japão para assistir ele, já o Seth não. O Seth só trará os fãs já acostumados a assistir WWE, que assistirão com ou sem ele. Ou seja, o Seth não vai trazer fãs para assistir WWE. O Seth lutando ou não, aqueles fãs ali do Seth Rollins vão assistir do mesmo jeito. Já os fãs japoneses não necessariamente vão assistir WWE. Se o Nakamura tiver uma luta qualquer, tem grande chance desses fãs japoneses não assistirem a luta. Agora, se for vendido bem, né, uma rivalidade entre AJ e Nakamura, é provável que todo o Japão pare para ver essa luta entre o Nakamura e o AJ, fazendo assim com que a audiência da WrestleMania seja maior do que se fosse AJ e Seth Rollins, ou seja, que venda mais. Então, acredito que o potencial de mercado e o próprio peso da rivalidade entre AJ e Nakamura é muito maior do que a do AJ e Seth. Então, completamente sem sentido ele dizer que o Seth contra AJ venderia mais. E, aliás, o Seth seria mais capaz de estragar a luta contra o AJ do que o Nakamura, pois o Nakamura entende de stiff, de psico, né? Já o Rollins estraga as psicos de muitas matches, como, por exemplo, a match dele contra o Triple A este ano, ele estragou completamente a match psicológica daquela match. O cara não sabe porra nenhuma de psico e acaba literalmente estragando as psicos da match. Rollins é um grande wrestler, mas nesse quesito o Nakamura é muito mais superior do que ele, e pelo menos eu acho que eu confiaria muito mais, né, no Nakamura para ter um bom combate com AJ Styles, inclusive pela história que eles têm junto, do que o próprio Seth Rollins. Aí novamente, né, continuando a crítica do Zezo ao Nakamura, ele fala que o grande problema não seria o Nakamura enfrentar o AJ Styles no WrestleMania pelo título mundial, mas sim ele vencer o Royal Rumble Match, porque ele não tem perfil de ganhar o Royal Rumble Match. Ok, o que seria um perfil para alguém ganhar o Royal Rumble Match, né? O Zezo não definiu muito bem isso, né? Mas eu entendi o que o Zezo quis dizer, né? É geralmente aquele cara que tem mais credibilidade possível, e o Nakamura não é o cara atualmente na WWE que tem mais credibilidade para vencer o Royal Rumble. Mas, por exemplo,
O Rey Mysterio em 2006 também não tinha, né? Só que a diferença é que o Rey Mysterio foi como um azarão. E eu concordo com o Zé nesse sentido. Porque seria cedo demais e ao mesmo tempo previsível demais o Nakamura ganhar esse Royal Rumble. Porque se o Nakamura fosse pelo menos uma surpresa, aí seria melhor ele vencer. Só que não. Seria previsível o Nakamura vencer, né? Pelo jeito ele tá realmente cotado para vencer. Só que ele ainda não tá pronto o suficiente. Ele ainda não ganhou credibilidade dentro da WWE o suficiente. Se a gente for contar a credibilidade do Nakamura como wrestler no PW mundial, contando toda a sua história, ele tem mais do que credibilidade suficiente para vencer o Royal Rumble match. Só que ele precisa, na minha opinião, eu acho sim que ele precisaria de uma credibilidade maior dentro da WWE. E que por conta disso, né, a bucagem que ele veio recebendo até agora no main roster foi fraca. Só que infelizmente não resta mais opções, caras. Não tem ninguém melhor para enfrentar o AJ Styles do que o Nakamura. A não ser se fizeram um retorno de alguém, né, alguém muito credível, sei lá, The Rock enfrentando AJ Styles, alguma coisa do tipo, né? Porque pra mim o Batista, por exemplo, não serviria. Ou então o debut de alguém como Kenny Omega, por exemplo. Mas isso dificilmente aconteceria com alguém, né? Que cairia nas graças do público, principalmente, né? Porque podia ser o Batista tem essa credibilidade, mas o público não ia gostar. Então, felizmente ou infelizmente, né? Pra muitos, inclusive pro Zezo, né? Só resta o Nakamura, cara. Não tem mais ninguém pra vencer esse Royal Rumble. Não seria nenhuma catástrofe ele ganhar, porque ele tem muitas qualidades e merece sim ir pro main card da WWE. Embora eu acredite que seja cedo demais pra isso, eu acredito que ele tem credibilidade suficiente pra vencer o Royal Rumble pela história dele no PW, que está sendo considerada assim na WWE. Precisaria de uma credibilidade maior dentro da WWE, mas, cara, se mesmo ele não tendo essa credibilidade, ele ainda continua sendo a melhor opção, então por que não ele não vencer? Não existe motivo para ele não vencer, entendeu? Não seria nenhuma catástrofe ele vencer, por mais forçado que fosse. Mesmo sendo forçado, Nakamura continua sendo a melhor opção do que todos esses aí que o Zé listou. Mas mesmo sendo cedo, o fato dele ter uma Dream Match com o Styles já compensa tudo isso. E também todo o seu talento, todo o seu carisma, todo o seu personagem já compensa tudo isso. Não vai ser tipo... Sabe o que seria realmente uma catástrofe se alguém vencesse o Royal Rumble? Se o Jinder Mahal vencesse o Royal Rumble, porque ele não tem talento, ele não tem carisma, ele não tem nenhuma Dream Match com ninguém. E só serviria para expandir o mercado na Índia. Ponto, foda-se. Sacou? Isso sim realmente seria uma catástrofe. E o Nakamura, ele ainda tem tempo, ainda falta 2 meses para ele se credibilizando para ganhar o Royal Rumble, entendeu? Depois o César começa a falar que ele, na verdade, ele faz uma pergunta, né? Ele fala assim, não é melhor esperar para servir os fãs? Não é cedo demais para fazer isso? Sim, seria, se tivesse uma outra opção melhor para enfrentar o Styles, mas não tem, cara. Logo, não enxergo grandes problemas entregar logo essa match, por mais cedo que fosse, ainda continua sendo a melhor opção. E eu sou a favor de escolher a melhor opção nesse caso, cara. Não gostaria de ver outra coisa, não tem outra coisa melhor pro momento. Talvez uma opção que a WWE pudesse ter é não levar o AJ Styles pro main event da WrestleMania. Ele até merece, né? Isso daí. Mas seria uma boa opção eles, sei lá, colocarem talvez o Jinder Mahal como campeão. Na verdade, não uma boa opção, mas uma opção assim, para caso eles queiram segurar mais essa Dream Match. Eles fazerem, sei lá, Kevin Owens versus Sami Zayn, alguma coisa do tipo, entendeu? Ou então Jinder Mahal versus John Cena, né? Que, sinceramente eu não faria, mas seria o melhor cenário possível pro John Cena vencer o 17º reinado dele. Porém, né? Se realmente o AJ Styles levar até o WrestleMania, cara, sinceramente, não tem outra opção melhor. Esse negócio aí de tentar trazer o Seth Rollins pro SmackDown seria, sei lá, muito forçado. Eu aceitaria muito mais o Finn Balor vir pro SmackDown, né, pra o AJ Styles ter a sua revanche e vencer o Finn Balor na WrestleMania, né, levando o reinado mais adiante. Eu aceitaria, seria muito mais aceitável isso. Ou até mesmo o Finn Balor vencendo o AJ Styles pela segunda vez, né? E o AJ Styles talvez numa segunda revanche, uma terceira match recuperar o título.
do que o Seth Rollins, velho. Não tem sentido o Seth Rollins. O Finn Balor, pelo menos, tem ali uma história com a AJ Styles, cara. Ambos dois ex-líderes do Bullet Club. O Seth Rollins não tem nada a ver com a AJ Styles, a não ser o fato do Zé ter falado ali que são os dois caras mais modinhas da WWE. Os dois caras que, tipo, talvez sejam considerados os melhores. Um considerado o melhor do Raw e o outro do SmackDown, né? Embora eu acho que qualquer pessoa que considere o Seth Rollins o melhor de alguma coisa já tem sérios problemas, né? Porque o Seth Rollins está longe de ser o melhor wrestler e melhor superstar da WWE ou mesmo do Raw. Mas aí você percebe assim que o Seth Rollins, ele não tem nenhuma história com o AJ Styles, nenhuma história assim significante com o AJ Styles dentro da WWE. Eles já fizeram um tag uma vez só. Acabou, mais nada, eles não têm história dentro da WWE. O AJ Styles também fez tag com o Shinsuke Nakamura esse ano. Ou seja, em termos ali de história dentro da WWE, o Seth Rollins e o AJ Styles têm a mesma quantidade de história. AJ Styles tem mais história ali, dessas 4 opções que nós estamos colocando, Samoa Joe, Finn Balor, Seth Rollins ou Nakamura, o que ele mais tem história ali dentro da WWE é o Balor, né? O Balor talvez ali seria até discutível colocar no lugar do Nakamura. Agora o Seth Rollins não é discutível. Só que aí o mais impressionante é que por mais que o Seth Rollins não tenha história com o AJ Styles, olha o que o Zé em seguida coloca como problema no vídeo dele. Ele fala assim: eles não têm nenhuma história dentro da WWE. Esse que é o problema, né? Se referindo a AJ Styles vs Nakamura. O grande problema pro Zé, né, é que eles não têm nenhuma história dentro da WWE. E que porra de história tem Seth Rollins e AJ Styles? Por que o cara ele só coloca isso como defeito pro Nakamura e não coloca isso como defeito pro Seth Rollins? Tipo, isso é completamente contraditório. Talvez uma explicação que o Zezo poderia dar é que o Seth Rollins sabe promar, né? E aí que uma storyline seria mais facilmente desenvolvida. Só que não é porque uma storyline seria mais facilmente desenvolvida que ela faria mais sentido e que ela seria melhor. Não necessariamente, não é porque é mais fácil que é melhor, entendeu? E também eu acho que o Shinsuke Nakamura tem a possibilidade, tem a capacidade de fazer uma boa storyline com o AJ Styles pro título mundial, tanto quanto o Seth Rollins tem, cara. E o mais engraçado é que AJ e Seth também não tem nenhuma história dentro da WWE, o Zé quer promover isso, cara. Saber como utilizar o Nakamura vai depender muito mais da criatividade dos bookers do que do próprio Nakamura. Dá pra formar uma storyline interessante e credível pra WrestleMania, tanto entre Seth e AJ, tanto entre Nakamura e AJ. Com a diferença de que Nakamura e AJ é mais rematch do que Seth e AJ Styles. Poderiam até mesmo tornar o Nakamura heel ou tornar o AJ heel pra tornar a rivalidade mais interessante, né? Ou então colocar brownies entre eles. Dá pra fazer muita coisa, tipo, utilizando o jeito psicodélico do Nakamura pra fazer um embate psicológico com o AJ. São muitas e muitas possibilidades boas de storylines que vai depender única e exclusivamente dos bookers para a storyline entre ambos ser boa. Então para concluir esse vídeo aí, né, eu acho sim que o Nakamura pode muito bem enfrentar o AJ Styles na WrestleMania. Todos os motivos aí estão listados. Acredito que sim, o Zé cometeu esses erros, talvez ele possa até responder esse vídeo aqui, explicando melhor, talvez eu possa ter compreendido mal alguns pontos colocados pelo Zé, mas o que eu compreendi foi isso daí, né? Esses foram os pontos do Zé e para mim foram completamente contraditórios. Eu achei assim um vídeo bizonho, de fato, isso é a verdade sobre o Nakamura, na minha opinião, um vídeo bizonho e que o que mais impressiona é a quantidade de gente que concorda com aquilo, né? Cara, muito bizonho, tipo, contradição em cima de contradição, entende? Eu não acho assim que o Nakamura seja um deus do PW, ele realmente é superestimado nesse sentido. Eu concordo em muitos pontos com o Zé, mas acho que a interpretação dele é muito demagógica em certos pontos e muito favorecedora pro Seth Rollins
Assim, não é querendo dizer ali que é porque o Zezo é fanboy do Seth Rollins. Não tô querendo dizer isso, mas parece muito que o Zezo tá querendo favorecer e querer distorcer todos os fatos pra ficar a favor do superstar que ele gosta, entendeu? Parece muito que assim, tipo assim, se o Zezo chega e fala: ah, eu não quero ver o Nakamura versus o AJ Styles porque eu não gosto do Nakamura. Tudo bem, cara, tudo bem. Agora, ele tenta maquiar isso, pelo menos é a minha impressão que eu tenho, né? Maquiar isso com uma sequência de argumentos contraditórios, apenas para favorecer a ideia de que Seth Rollins versus AJ Styles seria melhor do que Nakamura versus AJ, né? Assim, sinceramente, eu discordo muito da visão do Zezo em relação ao Nakamura em muitos pontos. Alguns eu concordo. Acho que ele foi bem lúcido em alguns pontos, em outros foi completamente alucinado. Não sei o que houve ali para ele falar algumas coisas ali completamente contraditórias. Coisas contraditórias que, inclusive, o Zezo não costuma cometer esse tipo de erros nos vídeos dele. E também, pra falar aqui, galera, essa é a resposta ao vídeo do Zezo, não é nada pessoal. É só porque realmente é um assunto que vem sendo bastante empreendido atualmente, né? E que tá ficando muito polarizado aqui no Brasil. Porque se você for ver, na IWC dos Estados Unidos, na IWC europeia, na IWC no Japão, não existe esse tipo de discussão, entendeu? Ninguém ali critica o Nakamura como se critica aqui no Brasil. Estão criando uma imagem do Nakamura aqui no Brasil que não corresponde com uma imagem que vendida fora daqui do Brasil, né? Nos Estados Unidos a imagem do Nakamura é completamente diferente, basta você ver a crowd, né, que apoia bastante o Nakamura. Não existe muitos críticos assim do Nakamura, assim como existe no Brasil. E a maioria dos críticos, muitos influenciados pelas opiniões do Zezo, infelizmente o cara é um influenciador de opinião muito forte aqui no Brasil, fazem com que a imagem do Nakamura, pelo menos aqui no Brasil, seja péssima, entende? Péssima em relação ao que eu acho que o Nakamura merecia ter como imagem, entende? Então eu coloquei aqui alguns pontos nesse vídeo que eu acho que precisam ser enaltecidos, né, em relação ao Nakamura, e até para desconstruir um pouco essa imagem que vem se construindo do Nakamura aqui no Brasil. Porque é só aqui no Brasil que vem se criando isso, entende? Sim, existem críticos fora, mas não tão pesados aqui no Brasil, e ninguém considera um completo absurdo o AJ versus Nakamura na WrestleMania. Só aqui no Brasil que estão considerando isso um absurdo, muito por cima, né, dessa influência que o Zezo tem na IWCBR, uma influência muito forte. Não que seja culpa do Zezo, né? Ele é um influenciador. Se ele chegou ao ponto de poder influenciar tanta opinião dos outros, é totalmente mérito dele, mas assim como ele tem todo o direito de influenciar a opinião dos outros, eu também tenho o direito de influenciar e de responder a qualquer tipo de opinião que for jogada na internet, sem que isso seja considerado algo pessoal, entende? Então não é pessoal, não estou querendo um ataque contra o Zezo, não... Por mais que alguns possam interpretar, talvez até o Zezo interprete desse jeito, não sei como é que o Zezo vai absorver isso daqui, caso ele veja esse vídeo. Só que eu só tô deixando bem claro aqui quais são os meus objetivos com esse vídeo, apenas mostrar o outro lado da moeda e desconstruir essa imagem que vem se criando do Nakamura aqui no Brasil. Então é isso, galera. Valeu por assistir esse vídeo até o final, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo se você gostou, se você concorda ou discorda da minha opinião, deixa aí nos comentários, né? A gente pode criar debates saudáveis em relação a esse assunto. E é isso daí, valeu, fui, valeu, valeu.